Quinto ponto do pilar de emagrecimento eficaz. Então, aqui a gente vai entrar na parte do índice glicêmico e carga glicêmica. Então, índice glicêmico e carga glicêmica. Primeiramente, o que é um índice glicêmico? Então, o índice glicêmico é um valor que é dado ao alimento de acordo com a sua velocidade com que os níveis de glicose aumentam no sangue após a sua digestão, tá? Então, resumindo, é uma medição que indica se aquele alimento tem maior ou menor potencial de elevar a glicemia no sangue. Tá? Então, aquele alimento que tem uma facilidade de ser degradado, aquele alimento que tem baixa quantidade de fibras, por exemplo, ele é degradado rapidamente e ele é transformado em açúcar no sangue, glicose, rapidamente. Então, esse alimento ele tem um alto índice glicêmico. A carga glicêmica é a avaliação geral. Ela vê a quantidade de carboidrato e o índice glicêmico. E aí ele vai te dar o quê? Um potencial glicêmico do alimento. Então, ele é o quê? Ele vai dar a qualidade, a quantidade de carboidrato determinante na porção, tá? Então, de um alimento. Então, por exemplo, aquele alimento pequeno, por exemplo, que você come, tem uma alta quantidade de carboidrato e ele é rapidamente absorvido e jogado no sangue, transformado em açúcar no sangue, ele tem uma alta carga glicêmica. Vou dar um exemplo aqui. A melancia. A melancia ela tem um índice glicêmico alto, tá? Então, ela é rapidamente degradada e transformada em glicose. Só que ela tem uma baixíssima carga glicêmica. Então, por exemplo, a melancia não é um alimento que a gente tem que estar muito preocupado por ter um índice glicêmico alto, porque a quantidade de carboidrato dela é muito pequeno, tá? Então, ela tem pouco carboidrato, mas tem um índice glicêmico alto. Mas, resumindo, a carga glicêmica fica baixa, ok? Índice e carga glicêmica, continuação. Um alimento que possui um índice e carga glicêmica alta, eles vão elevar mais a insulina no sangue. Em um processo de emagrecimento, a gente tem que prestar atenção nessas elevações de insulina no sangue, tá? Pois eles podem atrapalhar o emagrecimento. Se você está lá no dia, mesmo que você está em déficit calórico, ok? Mas, se você no dia ali está fazendo vários picos de insulina, consumindo alimentos, doce, por exemplo, tá? Alimentos que têm alto índice glicêmico, não vou nem falar muito de fruta, vou falar mais ali de alimentos que têm um alto índice glicêmico mesmo, né? Então, doces, como eu já falei agora, mesmo que você esteja em déficit calórico, pode atrapalhar, não significa que você não vai emagrecer, mas pode atrapalhar retardando o seu processo de emagrecimento. Por quê? Porque com o aumento da insulina, a gente tem uma diminuição do glucagon. O glucagon é um hormônio que está envolvido diretamente ali na queima de gordura. Tá? Então, se a gente consegue controlar esses picos de insulina no sangue, a gente consegue manter ali o nível de glucagon elevado. Então, facilitando aí a queima de gordura, ok? Como eu falei, não significa que você, numa dieta de emagrecimento, você não possa comer alimentos, tá? Que tem um índice de carga glicêmica altos, tá? Mas é importante você saber o controle. O horário que você vai consumir esses alimentos também, eles são estrategicamente colocados na dieta em certos momentos do dia, tá? E lá na mentoria, eu falo quais são esses alimentos que têm maior índice glicêmico e alta carga glicêmica e como que a gente pode incluí-los na dieta, minimizando, né, a prejudicação que a insulina alta pode acarretar ali no processo de emagrecimento. Ok, pessoal? Então é isso aí. Quinto pilar, índice glicêmico e carga glicêmica. Sexto pilar, aditivos químicos. Aditivos químicos, eles estão com mais frequência, presente com mais frequência nos alimentos industrializados. Então, aqueles alimentos que são processados, né, que são embutidos, né, que são embalados. Então, a grande maioria dos aditivos são empregados nesses alimentos. Quais seriam esses aditivos químicos? Então, a gente fala de aromatizantes,
a gente fala de conservantes, a gente fala de edulcorantes, principalmente todos ali os artificiais, né? E outros aditivos que são colocados ali de forma para conservar, para intensificar sabor, né? Então, para preservar ali a integridade do alimento, mas que podem causar prejuízos para a nossa saúde, tá? Então, esses alimentos industrializados, numa dieta de emagrecimento, a gente tem que sempre sempre tem que dar preferência para uma alimentação de verdade. Então, alimentos de verdade. Tem aquela velha frase, não sei se você já escutou, mas desembrulhe menos e descasque mais. Né? Então, fazer o consumo maior de alimentos naturais, alimentos de verdade, e diminuir os alimentos industrializados, processados. Tá? Então, os aditivos químicos, eles podem prejudicar o metabolismo, por exemplo. Eles podem alterar o funcionamento hormonal. Isso tudo vai dificultar a perda de gordura. Tá? Então, esses aditivos químicos, eles atuam diretamente no nosso metabolismo. Tá? Eles diminuem função intestinal. Então, como eu já falei ali na parte de GH, na parte de testosterona, por exemplo, na parte do glucagon, tá? Que eu falei em relação à insulina. Então, isso tudo está envolvido ali no funcionamento dos hormônios. Isso acaba dificultando a perda de gordura. Outro ponto onde eu acho que ela mais atua os aditivos químicos é em processos inflamatórios, tá? Então, quando a gente faz um consumo excessivo ali diário de aditivos químicos, ele pode fazer o quê? Desregular a nossa flora intestinal, tá? Causando disbiose intestinal, prejudicando a nossa barreira intestinal, tá? E desencadeando processos inflamatórios, tá? Então, esses aditivos químicos, eles causam processos inflamatórios intestinais e também pode causar as inflamações sistêmicas, tá? Uma vez que nosso organismo está inflamado, a gente tem uma grande dificuldade de emagrecer. Por quê? Aquele processo inflamatório, ele gera um meio no nosso organismo lipogênico. Então, o lipogênico é o quê? O acúmulo de gordura, tá? Então, na hora que a gente combate os processos inflamatórios, a gente está diminuindo essa lipogenicidade. Então, ou seja, esse acúmulo de gordura, ok? Então, a gente tem que prestar atenção nesses aditivos químicos e reduzir ao máximo o consumo deles, tá, no dia, para a gente preservar a nossa microbiota intestinal, deixar ali a nossa barreira intestinal íntegra, tá, para evitar processos inflamatórios. A partir do momento que a gente tem uma desbiose intestinal, então a nossa barreira intestinal está prejudicada, a gente acaba passando, quando a gente faz, por exemplo, consumo de proteínas, a gente não consegue fazer a digestão adequada dessa proteína, reduzindo aminoácido, acaba que placas de proteína passa, né, pela essa barreira intestinal, e essas proteínas íntegras na corrente faz com que o quê? Desenvolva processos inflamatórios, ok? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção no nosso intestino. Nosso intestino, ele é o principal órgão que a gente tem no nosso organismo, ok? Então, evite os alimentos inflamatórios, tá? Também, sempre com alimentos anti-inflamatórios na sua alimentação. E ali na mentoria, a nossa alimentação, que é usada na mentoria, ela é livre de aditivos químicos. Já vou fazer um spoiler. O único produto ali que eu indico, né, no caso, que tem um pouco de aditivos químicos, é o whey protein, que não é obrigado você usar, mas que você pode usar, e eu indico sempre aquele que é o mais interessante ali de estar consumido, que a gente chama de clean label, que tem aquele rótulo, que é a lista de ingredientes mais enxuta, né, e o mais adequado para você, que tem uma pegada mais natural. Lá na mentoria também eu indico quais são os whey proteins mais indicados, mais saudáveis para você estar consumindo, ok? Então, a alimentação usada na nossa mentoria é uma alimentação livre de aditivos químicos, baseados em alimentos anti-inflamatórios e que permite a correção da nossa microbiota intestinal. É normal vocês chegarem na mentoria em processo com sinais e sintomas de processos inflamatórios.
né, com sinais e sintomas de desbiose intestinal. Então, na mentoria, a alimentação que a gente usa, as orientações que eu passo é para corrigir essa desbiose intestinal ou essa alteração da sua microbiota intestinal, ok? Então, aqui a gente encerra o item de aditivos químicos.